Algumas pessoas me perguntam, às vezes, como é que nós podemos fazer para ler bem uma obra clássica? Uma obra como a Ilíada, como a Odisseia, como a Eneida ou algumas outras que eu recomendei a vocês em outro vídeo. Hoje eu quero falar para vocês 3 dicas que, ordinariamente, eu faço, que podem também lhe ajudar na leitura dessas grandes obras. Em primeiro lugar, sempre eu digo que uma obra clássica, ela precisa ser lida com calma e com atenção. A depender da obra, é importante que nós adotemos outros métodos de leitura. Por exemplo, se você está lendo uma Ilíada e uma Odisseia, que são poemas épicos, convém saber que um poema, para que ele seja entendido em toda a sua profundidade, precisa ser lido em voz alta. É obrigatório ler em voz alta? Não é obrigatório. Você, aos poucos, inclusive, pode se acostumar a ler apenas mentalmente. Mas, se no início for mais difícil para você ler mentalmente uma obra desse calibre, leia em voz alta. Ouça a sua voz. Tente, ao fazer a leitura, parafrasear aquilo que você está lendo. Então você pega um trecho: canta-me a cólera, ó deusa funesta de Aquiles expelida. O que será que ele está querendo dizer aqui? Ele falando, canta-me. Para quem ele está pedindo que cante a ele? Para a musa, ó deusa, musa. Então, musa, deusa, canta-me. Canta-me o quê? A cólera. A cólera funesta. Mas a cólera funesta de quem? De Aquiles expelida. Então vejam só, eu não apenas leio, mas eu busco ler com calma e atenção, buscando parafrasear, buscando compreender exatamente aquilo que está sendo dito. E quando eu digo em voz alta, ou quando eu anoto, a minha compreensão ela é extremamente mais refinada, ela é extremamente potencializada. Então, primeiro conselho, leia com calma, atenção e também busque modos alternativos de leitura, como por exemplo, a leitura em voz alta. O segundo conselho que eu dou a vocês é claro, é importante ler diretamente a obra. Como eu disse em outra ocasião, é melhor beber na fonte do que beber nos rios. Eu não sou a favor daqueles que dizem que antes de você ler Dante, você tem que ler muitos comentadores ou tal e tal comentador. Não, eu sempre digo, comece a ler a obra diretamente. Quer aprender sobre a Ilíada? Leia a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, a Divina Comédia. Leia diretamente. No entanto, o segundo conselho que eu te dou é: busque ter alguma leitura em paralelo que reforce o conhecimento dessa leitura principal. Em outras palavras, eu trouxe até alguns exemplos para vocês. Eu li o Paraíso Perdido. Eu li o original do Paraíso Perdido. No entanto, para me ajudar a compreender e aprofundar um pouco mais o Paraíso Perdido, eu também indiquei a leitura desse comentário do C.S. Lewis ao Paraíso Perdido, lançado recentemente, que chama-se Prefácio ao Paraíso Perdido. Então, ao mesmo tempo em que eu leio uma obra, conheço-a diretamente, eu também consigo refinar o meu olhar através de um comentador que tem uma capacidade crítica extremamente refinada. Ou, por exemplo, se eu vou ler a Eneida, eu posso pegar uma outra obra que me ajude a compreender um pouco do contexto da Eneida ou do contexto do próprio poeta, como por exemplo, essa obra do Pierre Grimald sobre Virgílio. Dante é a mesma coisa. Se eu estou lendo a Divina Comédia, ao invés de apenas ler a Divina Comédia, eu posso dedicar, por exemplo, 40 minutos por dia para ler a Divina Comédia e 20 minutos por dia para ler, por exemplo, esta obra do Auerbach, Dante como poeta do mundo terreno, ou essa biografia da Barbara Reynolds, tudo bem, sobre Dante. Todas essas obras e a harmonização dessas obras primárias com as obras secundárias vão ajudar com que o conteúdo de uma obra literária clássica seja bem assimilado na minha mente e também vai me ajudar a ter uma nova visão sobre essa obra que eu estou lendo. Por fim, o terceiro conselho: anote as suas impressões sobre o livro. Não deixe com que a leitura seja apenas uma atividade passiva. Não, a leitura deve ter um caráter ativo. Em outras palavras, quando você estiver lendo, anote as suas impressões e também busque meios de conversar com as outras pessoas sobre a sua leitura. Uma dica que eu dou a vocês, e vocês podem fazer esse desafio: conversem com um amigo, com uma amiga e proponham, olha, vamos ler juntos a Eneida? E aí vocês se dispõem, olha, nessa primeira semana nossa meta é ler o livro 1, na segunda semana ler o livro 2, na terceira semana ler o livro 3, e assim vocês em 3 meses terminam a Eneida
e vocês podem marcar momentos de conversar sobre a Eneida. Então, bem, faz um resumo sobre... Você faz resumo sobre o livro 1, você faz um resumo sobre o livro 2. Esse esforço por sintetizar, por resumir, por esquematizar, por expor e conversar, vai fazer com que a obra seja melhor compreendida por você e também muito melhor assimilada. Você gostou dessas 3 dicas? Se você gostou, deixa aqui um comentário e nós nos encontramos na próxima. Até mais!